Olá, meus amigos! Hoje nós vamos para mais um vídeo da nossa série Regras de Transição da Reforma da Previdência. Vamos hoje para o nosso quarto vídeo aí, dessa série aí, apresentando para vocês as regras de transição que foram criadas com a reforma. Bom, como eu já disse aqui, as outras modalidades de aposentadoria, por exemplo, aposentadoria por tempo de contribuição, ela ainda está em vigor. Então, precisa verificar o seu caso, precisa ser feita uma análise por um advogado especialista em previdenciário para ver se você se encaixa na regra antiga, na regra de transição ou na regra nova, ok? Então, precisa ver se você tem algum período de aposentadoria especial, exposição por agente nocivo e, com isso, fazer um cálculo da sua RMI, que é a renda mensal inicial, para poder ver se vai ter, sim, se vai incidir fator previdenciário ou se não vai incidir, né? Saber qual que é o melhor benefício no seu caso. O planejamento previdenciário, após a reforma da Previdência, é muito importante no momento da aposentadoria, porque isso vai ser, a sua aposentadoria, veja bem, vai ser um benefício vitalício e que vai gerar outro benefício, por exemplo, a pensão por morte. Então, precisa sim ser feito um planejamento previdenciário. Hoje eu vou falar da regra de transição, idade mínima mais tempo de contribuição. Então, eu vou trazer aqui exemplos para vocês, o exemplo no caso do homem e no caso da mulher, para você ver se é o seu caso, tá bom? Então vamos lá, você pode estar aí se perguntando, será que essa regra de transição, idade mínima, mais tempo de contribuição, será que é aplicável no meu caso? Bom, se você completou 35 anos de tempo de contribuição, homem, ou 30 anos de tempo de contribuição, mulher, após a reforma da Previdência, que ocorreu em 13/11/2019, guarde bem essa data, e você possui a idade mínima exigida nesta regra, então pode sim ser o seu caso. Então eu vou falar aqui como que funciona, quais as regras dessa transição aqui. Então você precisa de ter a idade mínima exigida, no respectivo ano. Por exemplo, o homem, nesse ano de 2020, está exigindo 61 anos e meio para o homem. Para a mulher, 56 anos e meio. Então, a cada ano vai ser acrescido meio ponto, vai ser acrescido 6 meses. E você, além disso, precisa de ter o tempo mínimo de contribuição, como eu já disse, né? 35 anos o homem e 30 anos mulher. Essa questão da idade vai funcionar assim. O homem, a regra dele de transição, né, nesta modalidade aqui, vai completar em 2027, quando vai ser atingido os 65 anos o homem. E a mulher, em 2031, quando será atingido 62 anos. Então, esse ano está exigindo 61 anos e meio para o homem. Ano que vem, 62. Em 2022, 62 anos e meio. Em 2023, 63 anos. Em 2024, 63 e meio. Em 2025, 64. Em 2026, 64 e meio. Em 2027, 65 anos. Então, é em 2027 que vai terminar essa regra de transição para o homem. Já para a mulher esse ano está exigindo 56 anos e meio. Em 2021, 57. Em 2022, 57 e meio. Em 2023, 58. Em 2024, 58 anos e meio. Em 2025, 59. Em 2026, 59 e meio. Até 2031, quando a mulher atingir os 62 anos, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dar aqui um exemplo do caso da mulher, como vai funcionar. Então, uma mulher com 27 anos de tempo de contribuição
em 13/11/2019 e 57 anos de idade também nessa data, 13/11/2019. Então faltava quanto tempo para ela se aposentar por tempo de contribuição? Apenas 3 anos. Então, neste caso aqui, nesta regra de transição, a gente vai analisar agora quando que vai ocorrer a aposentadoria dela, quando ela vai cumprir os requisitos. Vamos lá. Então, esse ano, novembro de 2020, ela já vai ter 28 anos de tempo de contribuição, 55 anos de idade. Mas a regra de transição desse ano está exigindo 56,5. Então, ela ainda não cumpriu os requisitos. Em novembro de 2021, ela já vai ter 29 anos de tempo de contribuição e 56 anos de idade. Mas a regra de transição vai estar exigindo 57 anos. Em novembro de 2022, ela vai ter 30 anos de tempo de contribuição e 57 anos de idade, mas a regra de transição vai estar exigindo 57 anos e meio. Então, em novembro de 2023, quando a regra de transição vai estar exigindo 58 anos, é que ela vai cumprir os requisitos, porque aí ela vai ter 31 anos de tempo de contribuição e 58 anos de idade. Entenderam? Então, vamos lá agora para um exemplo com um homem. Um homem, então, com 32 anos de tempo de contribuição e 59 anos de idade em 13/11/2019. Quanto tempo que faltava para ele se aposentar? Apenas 3 anos, né, de acordo com as regras antigas. Ele precisaria de ter 35 anos de tempo de contribuição. Então, em 13/11, ele tinha 13/11/2019, ele tinha 32 anos de tempo de contribuição e 59 anos de idade. Essa regra de transição, vamos analisar aqui o caso dele. Então, esse ano ele vai completar 33 anos de tempo de contribuição, 60 de idade. Mas a regra de transição vai estar exigindo quanto? 61 anos e meio. Está exigindo, né, nesse ano, 61 anos e meio. Em novembro de 2021, ele vai estar com 34 anos de tempo de contribuição e 61 anos de idade. Mas a regra de transição vai estar exigindo quanto? 62 anos. Em novembro de 2022, ele vai estar com 35 anos de tempo de contribuição e 62 anos de idade. A regra de transição vai estar, então, exigindo quanto? 62 anos e meio. E em novembro de 2023, quando essa regra de transição vai estar exigindo para o homem 63 anos de idade, aí sim que ele vai poder se aposentar. Ele vai ter 36 anos de tempo de contribuição e 63 anos de idade. Então, essa daí é a regra de transição, idade mínima mais tempo de contribuição. Se você quiser a tabela com essa regra de transição para poder analisar aí o seu caso, o PDF com toda essa explicação aqui que eu dei, você pode deixar nos comentários o seu e-mail, que eu te passo essa regra de transição, ou ver aí na descrição do vídeo o meu e-mail, que eu envio aí para você essa modalidade aí e mais as outras regras que nós já vimos aí, as outras regras anteriores. Lembrando que esse é o nosso 4º vídeo. Então você fica ligado aí no meu canal, porque teremos aí mais novidades e mais vídeos tratando sobre as regras de transição da reforma da Previdência. Aguardo vocês!